março você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Ficamos um tempinho longe, né? Todo mundo descansou, as férias, Natal, Ano Novo. Desejo a vocês um ano de realização, um ano de prosperidade, um ano de saúde, um ano de amor. O amor é inexplicável. Então hoje é o nosso primeiro programa do ano, amanhã esse programa já vai estar indo ao ar, então todo mundo descansou muito. E hoje para mim é um dia muito especial. Hoje é um dia que eu dedico esse programa ao meu pai. Hoje faz 2 anos que meu pai faleceu. E vocês estão vendo aí algumas fotos dele. Desculpa a emoção. Para mim foi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu sei onde quer que ele esteja, ele está muito bem. Ele está cuidando da gente. E pai, esse programa é para você. Eu te amo muito, 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 muito. E você faz muita falta, tá bom? Bom, vocês que já estão acostumados a assistir o nosso programa e tudo mais, sabe como para mim família é importante. O que é família? Família é aquela pessoa que você sabe que aconteça qualquer coisa, ela vai estar presente, ela vai te apoiar, ela vai te sustentar e ela vai falar, ó, eu tô aqui pro que der e vier. Ah, a gente tem amigos que fazem isso. Eu ficaria muito feliz se a gente tivesse muitos amigos que fizessem isso. No meu caso, amigos não são tantos, mas eu sei que são amigos verdadeiros. Para vocês também, vai meu amor, vai meu oi especial. E eu sei que quem é meu amigo sabe para quem eu estou dedicando esse programa, tá bom? Bom, vamos começar de vez. Hoje nós vamos falar de um assunto assim muito importante. E por que eu acho muito importante trazer isso para mim a Dawe Up? Muitas vezes pessoas que nunca viram o nosso programa ou não nos conhecem acham que o nosso programa só trata sobre a síndrome de Down. E a gente não sabe que não é isso. Primeiro que o nosso mundo é muito amplo para a gente tratar apenas a síndrome de Down? Não, mas a gente sabe que tem tantas outras necessidades especiais, tantas pessoas que precisam que se fale sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as necessidades que acontecem. Vocês já viram, nós temos aqui a nossa fono, que vem sempre aqui a Fernanda. Fernanda, um beijo para você. E a gente sabe, a Fernanda esteve aqui no nosso primeiro programa e sempre quando a gente pode, a gente traz a Fernanda. A Fernanda cuida da Sofia na parte de fono. Toda pessoa com síndrome de Down precisa desenvolver a parte da fono. Mas a gente está lá na clínica Comunicare, que nós já fizemos um programa especial com a Comunicare, e a gente vê pessoas com autismo. Nós vamos falar um pouco do autismo, explicar toda a complexidade do autismo. Eu acho que 1, 2, 3, 5 programas, acho que não daria sobre a complexidade, mas a gente sempre tenta falar alguma coisa sobre o nosso querido mundo azul, né, que a gente tenta participar, a gente vai nas caminhadas e a gente achou isso muito interessante. Falando com a Nick, que depois ela vai estar num segundo programa aqui conosco, com a Daniela, que também já esteve aqui, eles falaram assim, a gente acha tão importante falar e divulgar e trazer pessoas que conheçam o autismo e que podem falar alguma coisa. Então, por isso, nós estamos aqui hoje com um psicólogo, com um professor, o Adonis Tomé. Então, Adonis, primeiro de tudo, eu queria te agradecer muito a tua presença. A gente estava falando um pouco antes, eu falei assim, eu nem quero falar tanto com ele antes nos bastidores, para a gente realmente ser uma conversa e a gente entender a importância de um psicólogo, entender a importância, de fato, quando uma criança precisa passar e precisa conhecer, né? E os pais entenderem. Então, assim, eu perguntei, né? O Adonis vai se apresentar, eu falei assim, a gente pode tratar todos os assuntos e sem problema. Ele falou assim, não, Dani, eu acho importante que a gente, nessa conversa, realmente, e eu até conversei com o Adonis, falei, Adonis, se tiver alguma coisa que nós não tratamos, por favor, fale da importância, porque, gente, realmente é um mundo que a gente conhece de fora e a gente precisa conhecer mais.
recentemente, a gente vai tratar disso, uma professora foi demitida nos Estados Unidos, como está tratando com uma criança autista, né? Então, antes de tudo, Adonis, muito obrigada por ter vindo e se apresente para a gente. Eu agradeço a oportunidade, agradeço também a Nicole que fez o convite, né? Agradeço muito por estar aqui hoje. Bem, meu nome é Adonis, sou psicólogo de formação, professor universitário e pai de um pequeno autista, o Theozinho de 3 anos e meio aí, que a gente está na luta para poder fazer com que todo o desenvolvimento que possa ser dado a ele possa usufruir disso. Então vamos conversar primeiro com o psicólogo. Há quanto tempo você é formado? Eu sou formado há 6 anos como psicólogo. Então eu sempre tenho essa curiosidade, quer dizer, a gente pergunta por que ser psicólogo, né? Que tem tanta pessoa fala, o psicólogo, ele quis se estudar, por que psicólogo? Primeiro de tudo. Na verdade a minha trajetória é um pouco esquisita, porque eu comecei fazendo medicina, na verdade, né? Eu fiz medicina 1 ano, queria ser psiquiatra, só que assim, eu não conseguia enxergar tanta humanidade que nem eu via na profissão de psicólogo, em contato com outros profissionais, com outros colegas, do que dentro da própria medicina, né? Então, acabou que eu entrei num conflito ali pessoal e resolvi sair e ir para o caminho da psicologia mesmo, né? Todo mundo falou, não, você é maluco, por que você está fazendo isso? Mas para mim, ali foi onde eu me encontrei, né? E aí eu acabei indo para a psicologia justamente porque, assim, eu me encontrei no caminho da psicologia porque o campo que estava sendo me dado ali era muito mais tangível acessar o outro do que ficar naquela coisa médico-paciente, o jaleco me protegendo de algum contato a mais. O psicólogo não, eu vejo que ele está muito mais ali dentro da relação. Que ótimo. E aí você se formou, começou a trabalhar com o pessoal e você já era casado? Não. Eu casei depois de 3 anos de formado. 3 anos de formado, ótimo. Então você está casado há 3, 4 anos? Com 4 anos. Tá ótimo. Então me conta, aí eu estava perguntando para ele, pessoal, assim, enquanto pai, né? E eu acho importante, claro, tirando que realmente quando eu falo do meu pai eu saio um pouco do eixo, eu peço desculpas, mas enquanto pai eu estava falando da relação importante de um pai. Até para o Adonis não me conhecer e tudo mais, ele fala assim, não, o importante é a relação todos. Não, gente, isso a gente sempre acha, uma mãe, um pai, a família, realmente ser família e falar, esse aqui é o nosso bebê e a gente vai ter o nosso bebê enquanto sendo nosso, estimular e ver todas as possibilidades que ele possa ter, o máximo que ele possa ter de possibilidade. E eu estava perguntando para Adonis, você se vendo, descobrindo que teu filho tinha autismo, como que foi a sensação e, mais que a sensação, que é uma sensação difícil passar, o que você fez para desenvolvimento no máximo que o Theo puder? A gente fala de desenvolvimento pleno, a gente nunca sabe quando vai ser o desenvolvimento pleno. Uhum. Mas como que é isso, o que você estava falando, como é uma frustração tríplice? Como que é isso? Sim. Bem, primeiro é interessante você ter tocado no assunto família, porque não só a família núcleo, né, mas os parentes, né, que deixam de ser família para virar parente, para quando a gente poder colocar a nossa família núcleo, foi fundamental, porque todo mundo, assim, a gente via que todo mundo olhava assim para o Theo e falava, esse menino tem alguma coisa. E a gente, ele é pequeno, ele está se desenvolvendo e tal. Não, mas esse menino tem alguma coisa. Né? Tanto que eu tenho muito a agradecer às minhas 2 avós que ainda estão vivas, né? E elas têm ainda um carinho muito grande com o Theo e elas tinham um manejo que, assim, não era o mesmo manejo que a gente tinha. E elas falavam, olha, esse menino tem alguma coisa, né? E aí acabou que o diagnóstico veio mesmo, ele já tinha quase 3 anos, né? Mas com 1 ano e meio, 2, a gente já estava desconfiando porque ele não tinha a linguagem desenvolvida, chamava o nome dele não vinha, né? Ele tinha a questão dos movimentos repetitivos e tudo mais, e todo mundo ficava assim, o que é isso? Né? Até que, por fim, a escola começou a suscitar e a gente levou ao pé da letra para ir poder atrás do diagnóstico. E aí, quando veio o diagnóstico, eu tive a frustração de ter que lidar com uma frustração tríplice, né? Que é a frustração de pai,
né? Tipo, será que alguma culpa foi minha, mesmo tendo a formação, né? Mas, eu não fiz alguma coisa direito, alguma coisa a gente deixou passar. A frustração de marido, né? Porque, querendo ou não, fica aquela angústia da minha e a angústia da minha esposa, e eu querendo ajudar meu filho, ao mesmo tempo ajudar minha esposa, e tentando levar tudo dentro de uma normalidade. E a frustração, principalmente, do profissional psicólogo, né? Peraí, eu trato tanto dos outros, eu ajudo tanto os outros, por que eu não consigo ajudar dentro de casa? Né? E aí aquela história que muitos colegas meus vieram trazendo esse ditado popular: olha, santo de casa não faz milagre. Né? Então, calma, né? Segura aí a ansiedade, segura a angústia, que a gente vai tocar junto. Né? E aí, bem, eu acho que a gente conseguiu desdobrar isso. A tua esposa é da área da saúde? Não, minha esposa é da área de arquitetura. Então, para ela, como já que é ela outra chama? história. Tamires. Tamires, um beijo, tá bom? Um dia eu quero te conhecer. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, santo de casa realmente não faz milagre. Eu acho que, claro, eu acredito que você nem possa usar tantas técnicas que você conhece com o teu filho, eu não sei muito bem como funciona isso. Mas o que eu queria entender é o seguinte, e acho que muita gente, até você se questionado, por que eu não vi e a outra pessoa ou a escola viu isso? Você sente isso? Primeiro, você teve luto? Tem um psiquiatra que está trabalhando aqui na TV, e eu pedi para ele vir, o convidei para vir no programa, e ele falou assim: Dani, qual que seria... eu estar no teu programa, o que você tem em mente? Bom, a primeira coisa que eu tenho em mente, eu estou agora falando com os pais, principalmente pais e mães, porque eu fui chamada esses dias, uma amiga do Anderson descobriu que a filha, os médicos não afirmam, mas quando nasceu o bebê, falaram assim: pai, nem falaram para a mãe tem uma cesárea, é difícil, não levar a criança para a mãe ver, mas falaram: pai, essa criança tem uns sinais que ela pode ter síndrome de Down. E aí nós fomos convidados, depois de 2 dias, que a mãe sentiu que podia conversar com alguém, pediu para a gente conversar, mas a mãe começou a chorar e falou assim: eu estou sendo preconceituosa porque eu estou chorando que meu filho vai ter síndrome de Down. Eu falei assim: calma, eu não acho que você está sendo preconceituosa. Primeiro de tudo, eu não vejo preconceito nisso. O que eu vejo é que ela tinha uma expectativa com o filho, e quando tem a notícia que tem síndrome de Down ou autismo, essa expectativa é frustrada no momento que é uma coisa totalmente diferente. Então, eu não vejo isso como preconceito. Eu, não sendo da área de psicologia, psiquiatria nem nada, mas eu acho que é um luto. E eu acho que o luto tem que ser vivido. Não sei, também talvez eu esteja totalmente errada. Eu acho assim que você tem que ter um período para você chorar. Você chora bastante, Sim. chora. E depois você vai precisar ajudar uma outra pessoa. Eu não sei, isso realmente, como que é tendo esse luto, essa expectativa, sendo um profissional da área? Como que funcionou na tua cabeça isso? Eu acho que o luto, na verdade, não é nem pela situação ou pelo diagnóstico em si. Sim, você experiencia um luto, mas um luto de, assim, justamente o luto da tua expectativa. Você tem expectativa de teu filho crescer, de ele começar a engatinhar, de ele começar a falar, dele poder chamar papai, mamãe e apontar para um balão, e aí isso não começa a acontecer. Então você começa a se angustiar, você começa a se frustrar, e aí de fato começa aquela dúvida enorme, não só a dúvida não só como profissional, mas principalmente a dúvida como pai, assim, o que eu faço agora, né? E aí você começa a ir atrás de ajuda. Quando vem o diagnóstico, aí você tem o luto de fato, mas dessa expectativa de, não, eu achei que o meu filho ia apontar para o balãozinho, ele ia pedir isso, ele ia chamar o cachorrinho como se fosse uma criança normal, vamos colocar assim, que é a primeira coisa que vem para você, não só para você, mas como para o seu cônjuge também. Essa coisa de, não, mas ele não é normal. Eu acho que esse é a primeira batalha que você tem com você mesmo. Né, de assim, o que é normal, né? Isso você tem que colocar em jogo, você tem que de fato malograr isso para você falar: não, agora é o jeito dele, é o jeito dele de ser no mundo, é o jeito dele de funcionar, é o jeito dele de ser carinhoso, é assim, né? E não ficar comparando. Eu acho que é péssimo isso, eu acho que é a pior coisa, assim, é um veneno que a gente toma, querer comparar a criança autista, a criança com Down, com qualquer outro tipo de criança. Eu acho que isso é um veneno que os pais tomam. Entendi, é um veneno que os pais tomam. Gente, isso eu achei maravilhoso.
Muitas vezes a gente conversa com outros pais e assim, a primeira coisa, eu queria falar um pouquinho do laudo, como sabe, porque é tão difícil assim, você não está, mas como é difícil, como é caro e se a gente puder depois instruir as mães. E gente, eu estou saindo totalmente da pauta que a Nick tinha me sugerido, né? Depois a gente volta, Nick, na pauta, mas eu acho assim tão importante porque não comparar e a gente assim saber. E muitas vezes a gente está indo para um universo totalmente desconhecido, né? Essa é a primeira coisa, para a área da saúde nem tanto, mas é um universo desconhecido. E saber que você vai lutar uma batalha diária, né? Sim, exatamente. E ao mesmo tempo que assim, você se frustra com algumas coisas, angustia muito, principalmente quando você, primeiro dia de escolinha, depois de um ano de escolinha você vê, nossa, mas aí de novo você cai no erro de ficar comparando com outras crianças, mas quando você se habitua com isso e isso para de estar em primeiro plano, cada pequeno avanço é uma vitória assim que você tem um regozijo em cima disso que não é indescritível, né? O simples fato de conseguir sugar no canudinho o todinho. Isso assim, eu já vi não só minha esposa, mas como outras mães assim, descrever esse fato chorando, assim, ele não conseguia sugar o suquinho da caixinha. E isso ser uma vitória. Não, e eu vou te contar então um fato, Adonis, o que acontece. A Sofia não conseguia, claro, não conseguia. E teve um dia que eu fui numa festa e eu esqueci o raio da mamadeira, na época ela tomava, a Sofia nasceu com traqueomalácia, então até engolir para ela é muito difícil. E aí, meu Deus, nós estamos numa festa, a Sofia, claro, não toma refrigerante e tal, mas mesmo assim ela queria suco, e aí não tinha. E a Sofia ia numa fono, a fono falava, olha, tem que trabalhar isso, mas nunca me deu uma dica. Aí a mamãe falou assim para mim, Dani, eu tenho um canudo aqui. Eu falei, mas a Sofia não suga canudo. E a mãe falou assim, me deram uma dica. Eu falei, o que é isso? Põe o canudo na boca dela. Tá bom, põe, mas e aí? Então, tampa o nariz. Quando tampou o nariz, a Sofia, que isso é uma coisa da criança, né? E aí ela sugou e ela fez aquela cara e eu chorava, eu ria. Eu fui no aniversário, mas quem ganhou o maior presente fui eu da Sofia. Enfim, sugar o canudo. E você falando isso, a gente fala, olha que legal, não é uma sensação? E é assim, uma coisa maravilhosa. Mas as outras pessoas, e você está falando de comparar, as outras pessoas não veem isso. Não. Eu já fui chamada na escola da Sofia, a quem eu agradeço muito, mas eles ainda estão comparando a Sofia com as outras crianças, e a Sofia está indo para a primeira série, então eu acredito que esse ano para mim vai ser um ano sabático, mas a Sofia não faz isso, a Sofia não faz isso. Eu fico, mas e todas as coisas que a Sofia faz? E todas as coisas que a Sofia sabe? E como a gente pensar que se a gente está num lugar inclusivo, que eles vão comparar as coisas que a Sofia não sabe. Claro, eles não estão errados, mas como, né? Mas a Sofia, um dia me falaram, a Sofia está na letra F. Eu falei, e o pessoal da sala, está em que letra? Aí eles estão na letra J. O F para mim do J está tão perto, mas para a escola está muito longe, né? É uma coisa assim muito... Sim. Muito séria, né? E aí acaba que a gente entra eu acho que é quase que um erro, né, tanto da área da educação como da área da saúde, que eu acho que é bem perigoso para qualquer tipo de criança que esteja dentro de algum espectro. De querer diagnosticar, de querer avaliar, mensurar o desenvolvimento da criança nas faltas. Né? Tem a falta da fala, tem a falta do contato, tem a falta da interação social. Não é só isso. Né? O autismo, Down, não é só falta. Né? A gente saber justamente a peculiaridade de cada criança, o desenvolvimento dela. É um jeito de ser único. Né? É uma coisa engraçada, assim, quando junto os sobrinhos todos lá dentro de casa, mais o Theo, e aí assim, todo mundo vê, porque fulano já fala, fulano já faz aquilo. Tá, mas quando você joga os brinquedos todos ali, o Theo, principalmente, ele tem um jeito de brincar muito peculiar dele que nenhuma outra criança tem. Né? Ele organiza de um jeito que às vezes nenhum adulto consegue organizar. Então assim, será que é só na falta que a gente tem que se pautar? Né? E aí o meu projeto de mestrado entra justamente criticando isso. Né? Tipo, não é só na falta que a gente tem que estar aqui. E aí eu queria... Nós estamos com 2 alunos dele aqui no estúdio, nós vamos gravar um novo programa e a semana que vem vocês vão ter isso. Mas assim,
como fazer isso? Tudo bem, o estudante de psicologia, teoricamente, ele vai ter esse olhar, mas a gente vê alguns estudantes que parece que estão lá, né? Como que você trata isso? Não dá vontade de falar, olha, como que você faz isso? Geralmente o que a gente costuma fazer, né, como professor, é fazer com que isso seja provocativo mesmo, né? Você colocar uma interpretação, provocar uma interpretação por parte dos alunos, não que você esteja induzindo a algum tipo de ideologia ou induzindo a um tipo de, não, esse aqui é o jeito certo de pensar, e sim fazer com que ele se questione a todo momento, né? Por exemplo, eu supervisiono um estágio prático e a ideia não é eles pegarem e identificar o que está acontecendo ali conforme eles aprenderam na sala ou seguir um manual, não. Na verdade, eles têm que identificar ali do jeito que eles estão sentindo, do jeito que eles estão vendo. Para daí sim eles começarem a se questionar, mas eu não consegui falar com tal pessoa no estágio, né? Eu não consegui me aproximar de tal pessoa, por que isso, né? Porque é por causa de tal teoria? Não. Porque a tua vivência é assim, né? E aí eu acho que o interessante é isso, é provocar com que os alunos tenham essa atitude de pesquisa, mas não a pesquisa, não só a pesquisa de, não, estou distante aqui, a situação está ali, eu estou aqui, então vou anotando. Não é só observação, é participar, é colocar a mão na massa e ele ter a vivência dali para dali ele sair. Não só com a questão da formação da teoria, mas a questão pessoal também um pouco mexida de falar, olha, peraí, psicologia eu não estou só em cima desse pedestal. Pessoal, porque assim, é uma coisa engraçada que a gente fala para os alunos, né? O aluno em si, acho que assim, não é, a gente está criando más crianças, nós estamos criando mau adolescente, mau aluno, não é isso. Mas a gente percebe muitas vezes não sei se é uma apatia, muitas vezes eu vejo que o aluno está ali, ele está querendo receber. E eu acho que o estágio é totalmente diferente, a prática é totalmente diferente do estágio. Você não está ali para receber, você está ali para contribuir, para ver um outro lado. Então, se você, na sala de aula, você fala assim, estou aqui esperando que o professor vai passar, eu não gosto de aula à distância, porque eu tenho que ler, eu tenho que ouvir. A vida é isso, né, professor? Enquanto professor. Exatamente. E eu não sei o que falar para um aluno nesse momento. Né? É uma coisa... Exatamente. E aí, assim como com as crianças, os alunos eu acho que não deixam de ser crianças, né? Dentro de uma sala de aula, é você conseguir enxergar a peculiaridade de cada um, né? Você não pegar e, não, a gente vai sistematizar toda a aprendizagem de todo mundo igual. Não, cada um vai ter um jeito seu de entender, né? E se o professor for capaz de apreender isso, eu acho que a evolução e desenvolvimento do aluno vai muito mais do que qualquer outra pessoa possa esperar. Pessoal, assim, a gente antes, quando está começando o programa, a gente fala, olha, a gente vai ficar meia hora, o pessoal fala, nossa, tudo isso. E aí aqui a gente tem alguma coisa na emissora que quando está faltando alguns minutos para terminar o programa, e quando eu olho, alguém fala que só falta 5 minutos, eu falo, meu Deus, o tempo passou e assim... É tão rico, é tanta coisa para a gente ver, né? Já estão falando que é 3. E aí você começa a falar, puxa vida, eu podia ter falado algo mais, eu podia ter aprendido mais. E claro que o Adonis vai voltar para a gente conversar muito mais sobre isso. Mas Adonis, faltando assim 3 minutos, o que você, assim, enquanto professor agora, o que falar para uma pessoa que está começando agora e pode ter a necessidade ou a intenção de trabalhar com o pessoal, com as crianças autistas, com autismo? O que falar para essas pessoas? Eu falaria, não se feche numa ideia só, não se feche numa ideologia só, não se feche numa teoria só, né? O humano é muito mais abrangente do que você ter só um jeito de pensar. Na verdade, tudo que você conseguir abarcar, principalmente no começo, eu acho que é fundamental para você, daí sim, fazer a diferença lá na frente. A gente sempre precisa de pessoas que fazem a diferença. A vida passa tão rápido, né? Eu estava vendo uma notícia ontem que estavam falando que as pessoas pretendem estender mais a vida e tudo mais, e foram entrevistar alguns idosos, né? E falaram assim, por que estender mais a vida? O que você acha que a vida precisa ser estendida, né?
Então a gente vê que a vida passa muito rápido. E uma pessoa falou assim, que acha que uma das coisas em estender a vida é o medo da morte, é o medo do desconhecido. E eu estava ouvindo isso logo de manhã, né, e eu estava raciocinando, talvez que a gente fica muito fragilizado em datas, né, eu sou uma pessoa que ama datas, eu não sei por que a gente tem medo do desconhecido. E se a gente pensar que a cada dia, quando você vai viver o desconhecido, o que a gente pode falar talvez é para usar o teu dia da melhor maneira possível, né? E a gente não, talvez é uma apatia, né? Não sei o que é, mas é importante a gente saber que todo dia é um novo dia, todo dia tem um desconhecido, e a gente vai trazer muito informações sobre o autismo, o que o pessoal fala, o mundo azul, né? Eu não sei se é o azul, se é o amarelo com azul, eu sei que assim, cada dia eu admiro mais as pessoas que procuram fazer do seu dia e do seu filho um dia mais produtivo. A gente vai encerrar o nosso programa, eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Passou meia hora assim, muito rápido, né? Um beijo para a Tamires, um beijo para o Theo, um beijo para todo mundo que tenha assistido o nosso programa. Vocês sabem que quem faz o nosso programa são vocês. Eu agradeço muito sempre a audiência e bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da síndrome de Down e hoje do autismo. Um beijo para vocês. Tchau. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser, em 21 de março você pode